Olá, sou Jorge Cardoso e essa é a nossa segunda aula em que a gente vai abordar a técnica e a prática. Vamos começar identificando as notas e a digitação por corda. Começando pela corda mais grave, corda Sol, nós temos para o dedo 1, que é o indicador, a casa 1 e 2. Para o dedo 2, casa 3 e 4. E essa sonoridade é uma sonoridade que nos remete a uma escala chamada escala cromática. Dedo 3, casa 5 e 6. E o dedo 4, casa 7 e 8. Vou tocar toda. Segundo a afinação do bandolim, a nota na sétima casa se iguala com a corda seguinte. Por exemplo, eu estou em Sol, vou tocar o Lá, Si, Dó, Ré com o quarto dedo, equivale à próxima nota, né, que é a corda Ré, corda solta. Como a afinação é em quintas, esse desenho se mantém com uma simetria, ou seja, os desenhos da mão esquerda vão se posicionar fazendo desenhos conhecidos, moldes. Alguns professores chamam de máscaras, né? Então é importante para o efeito mnemônico, para a memorização, para facilitar a memorização, buscar visualizar os acordes, mentalizar os desenhos das escalas com os acordes. E a gente, começando esse percurso, a gente tem nessa corda Sol, o Sol, a primeira nota, Sol, o Lá na segunda casa, o Si na quarta casa, o Dó na quinta casa e o Ré com o dedo 4. Fazendo a escala completa, a gente pode fazer com o dedo 3 na quinta casa e o dedo 4 na sexta casa, pulando em seguida para o Ré solto. Então eu faço o mesmo procedimento que eu fiz na corda Sol, eu faço para a corda Ré também. Ou seja, repetindo, dedo 1, casa 2, dedo 2, casa 3, casa 4, dedo 5, aliás, dedo 4, dedo 3, casa 5, dedo 4, casa 6. A mesma coisa, cheguei na corda Lá, se dá na corda Lá solta. Dedo 1, casa 1 e 2. Dedo 2, casa 3 e 4. Dedo 3, casa 5. Dedo 4, casa 6. Então, eu fazendo esse mesmo critério, incluindo a Mi, ou então, se eu fizer a mesma digitação inicial, eu vou até a nota Dó aqui. Ou seja, eu arrasto com os 4 dedos, 2 casas, 2 semitons, ok? Um detalhe importante, o local onde tocar na corda não é no centro da casa, é na pontinha do traste aqui, no finalzinho do traste. E a recomendação, não utilizar força. A partir do momento que eu utilizo força na minha mão esquerda, eu bloqueio o meu movimento. Tanto na mão esquerda como mão direita, enfim. A força é o oposto à movimentação. Se eu quero agilidade, eu tenho que deixar o meu dedo tocando, né,
levemente. Se eu coloco força, tanto aqui, eu altero a sonoridade. O som que vai sair daqui vai ser um som que vai produzir mais chiados do que sonoridade, do que vibração de caixa, que é o nosso objetivo, o som da madeira, né? E não o som da corda, aquele som preso. Eu vou dar mais detalhes nos próximos tópicos a respeito da palhetada da mão direita, ok? Então, a escala cromática do instrumento, de sol a sol, nós vamos ver detalhadamente daqui a pouco também. Mas, por enquanto, é interessante observar a identificação das notas na primeira posição do bandolim, né? Essa primeira posição ela é muito utilizada no choro, é muito utilizada porque o instrumento fica brilhante, o som fica aberto, o instrumento fala, né? Os acordes... Se eu começo a tocar muito para cá, o instrumento fica mais calado, o som fica mais escuro. Se eu toco algo na primeira posição com as cordas abertas, o som sai mais brilhante. Então, dando prosseguimento, na corda sol, indo agora para a corda ré, nós vimos só relembrando aqui, revisando. Na corda sol eu tenho sol, lá, si, dó, ré. Na corda ré, ré, mi, fá, sol, lá. Eu estou fazendo o mesmo desenho de cima, ó. Lá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Só toquei cordas presas, ok? Agora eu vou para a segunda corda. Lá, si, dó, ré, mi. Então eu tenho... Importante para o iniciante é saber no instrumento o nome da nota no instrumento e também saber na partitura escrita, porque aí ele vai estar treinando duas habilidades, a habilidade auditiva e também a habilidade visual. É um treino, né? Se treina com regularidade, o que a gente fortalece está sempre florindo, né? Se a gente não rega essa planta, a planta morre. Então, da mesma forma, é esse conhecimento, né? É interessante diariamente treinar tanto a música que explora a percepção auditiva, a audição, né? O tirar de ouvido, né? Como também a leitura, a prática da leitura, porque aí o músico se constitui fortemente no setor prático e no teórico também, né? Fortalecendo as duas vertentes, que é um termo antigo. Desde a Idade Média já se tinha essa denominação, esses adjetivos. Músicos teóricos, músicos práticos, né? Então, sejamos práticos e teóricos também. Então, na corda ré, ré, mi, fá, sol, lá, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se eu puxar, eu tenho um dó, certo? Então aqui, absorvendo esse conhecimento das notas por corda, tocando, ouvindo o som, buscando cavar um som no instrumento, sentir o som do instrumento, sempre tocar de forma ligada, ou seja, unir o som de uma nota a outra. O bandolim deve copiar a voz humana, não falar dessa forma, ou seja, não falar staccato. Staccato é um termo italiano, né? Staccato, que tem música, destacado,
picado, pinicado, beliscado, né? O bandolim já é uma corda pizzicata, né, como diz no italiano, né, beliscada. Então a gente tenta reproduzir um som próximo da voz humana, que é o nosso referencial melódico, né, estético. Detalhe, quando eu vou tocar uma escala em sol, por exemplo, quando eu subo, eu posso tocar a corda aberta. Porque o Mi corta o som em seguida. Então, permite que a nota fique ligada. Do Sol para o Lá, a mesma coisa. Pronto, eu tenho as notas, todas elas controladas. O contrário já não é o mesmo. Quando eu desço do Sol agudo para o Sol grave, eu tenho um efeito que vocês vão ouvir agora. Sol. Notem que tem uma martelada do Mi para o Ré, né? Porque a corda aberta, a corda vuota, como diz o italiano, a corda representada com um zerinho, ela tem mais som do que a corda presa. Então, recomenda-se voltar com a corda presa, para que a gente controle o som, para que a gente torne homogêneo essa sonoridade do Mi para o Ré. O Mi eu faço preso. Esse princípio norteia as digitações, que é interessante tomar cuidado para que não fique esse efeito muito agressivo do bandolim. Porque o bandolim, por si, ele já é um instrumento de um brilho presente, principalmente na música brasileira, na estética da escola brasileira, digamos assim, de se tocar o bandolim, da prática do choro. É um som bem característico, com harmônicos. Então, a gente tem que trabalhar o som para moldar essa estética. Para quando se for tocar uma música interpretativa, um concerto, essa técnica funcione tanto no choro como na música de concerto. Na música lírica, por exemplo. Então, voltando, eu tenho Sol. Notem que eu fiz o Mi preso, o Ré preso, aliás, o Mi preso, o Lá preso e o Ré preso. Ó. É interessante, mesmo que eu toque com palhetadas para baixo, não se dá um efeito de martelo, né? Aquele efeito chapado. É sempre buscar, quando a gente for interpretar, buscar tratar a frase, dar uma articulação, pensar em que articulação dá. E não ligar o piloto automático e tocar tudo no mesmo volume, né? Isso é o que a gente não quer. Ok? Dando prosseguimento, fizemos corda Lá, corda Mi. As notas no pentagrama, estão elas aqui todas representadas. Agora tem uma dica, que é o seguinte: existem acessórios que o músico deve ter para nortear a qualidade do seu estudo. O metrônomo é esse aparelhinho que existe de várias formas. Esse aqui é um dos aparelhos, né, que ele serve para marcar o andamento. Esse andamento norteia o clique, a pulsação que você vai fazer. Você pode fazer uma marcação binária, uma marcação ternária, onde conta 1, 2, 3, 1. Ou uma quaternária, 1, 2, 3, 4. Enfim, então é interessante essa consciência de quando for executar, seja a escala, seja o exercício técnico, utilizar o metrônomo. Existem vários formatos para o celular, gratuitos. Você vai nos aplicativos, né? E baixa uma boa série de metrônomos, se quiser, ok? É indicado sempre fazer, porque isso a gente às vezes está tocando pensando que o andamento está ok, enquanto não está. Por exemplo, eu vou fazer uma base no bandolim, né?
tem um clique, né? Por exemplo, eu vou botar aqui um clique qualquer, dar um exemplo aqui. Eu posso estudar harmonia, batidas, né? O centro, né? De bandolim. Posso estudar as minhas escalas, meus arpejos. Posso estudar os meus choros. Na hora de compor, compus um trecho de uma música, de um tema. Se você não colocar no clique correto, aquela música não tem ainda uma forma, né? Então, colocar na métrica justa é importante até para visualizar mentalmente as células, as ideias, vai dar mais profissionalismo na hora de se tocar, na hora de se compor, enfim, ok? Outro acessório interessante é o afinador. Esse aqui é um afinador, modelo de colocar na boca do instrumento. Existem vários que se aplica aqui, de contato, né? Às vezes dá certo para esse modelo de bandolim, mas para o modelo napolitano, que já tem esse desenho aqui, já não dá. É interessante cada músico procurar um modelo de afinador que se amolde ao seu instrumento, naturalmente. Eu utilizo também a minha caixinha de palhetas, onde tem sempre palhetas sobressalentes. Como eu já falei, eu uso a palheta da Dunlop Ultex .73 ou a Dunlop Tortex .73 também. E uso a Dogal, que é a palheta, essa palheta que eu já mostrei na aula 1, ok? Mais detalhes, quem tiver dúvidas e quiser rever a aula, vale a pena. Para moldar a palheta, eu utilizo uma lixa fina, né? Essa lixa você encontra em lojas de material de construção. Geralmente a palheta fica comida e eu vou lá e dou um acabamento. Às vezes ela, enfim, quebra na ponta. É sempre bom ter em mãos esses acessórios, ok? Bom, vamos aqui a uns exercícios de palhetada. Palhetada é o ato de palhetar o bandolim. É bem comum esse termo no choro, né, no meio musical, entre os bandolinistas, entre os cavaquinistas, entre os usuários de palheta, os guitarristas, por exemplo. Então, sabendo disso, eu montei aqui, para facilitar a nossa didática, uma palheta o palhetão, né? Palheta grande aqui, para facilitar a nossa explanação aqui, ok? Eu separei aqui exercícios rítmicos para a mão direita com diversas variações de palhetadas. Esses exercícios aqui foram extraídos do excelente método do bandolim brasileiro do professor Afonso Machado. Eu citei na primeira aula, estou citando agora na segunda, em que nós temos aqui, na primeira série de exercícios, nós temos as cordas soltas. Sol, Ré, Lá, Mi. O que é interessante na palheta, gente, é o seguinte. A palheta deve ser flexível na mão. Ela não deve ser apertada, ela deve ter uma movimentação. Ela é atacada com essa parte aqui. E ela trabalha com uma inclinação. Digamos que meu dedo aqui seja a corda. Ela é atacada na inclinação. Porque com a inclinação, ela desliza. Eu submeto pouca área de palheta. Se eu toco aqui, paralelo, é um som que sai, é muito agressivo e eu tenho mais atrito, ok? Então, eu não aconselho utilizar, até por questões sonoras e também por dificuldade mesmo de se tocar dessa forma, né? Então, a palheta ela não deve oferecer resistência à corda, ela deve deslizar na corda. Eu toco com essa parte daqui quando eu desço, e com essa quando eu subo, com essa parte daqui. Então, com essa e essa. Então, nota que a palheta, ela se movimenta, ela pincela. E o pulso é o grande motor de movimento, ok? O pulso, ele cai
seguindo o princípio da gravidade. Eu não devo pegar a palheta e usar força, forçar a corda. Esse movimento de forçar a corda é totalmente diferente do movimento em que eu deixo cair. Assim como um pianista deixa cair o ataque, o violinista, né, ataca no arco, a nossa palhetada tem que copiar o critério utilizado pelo violinista para as arcadas dele. Assim como o violinista define as arcadas, se é para cima, se é para baixo, se é tal, o bandolinista define a palhetada dele dessa forma, com critério. Só assim a gente obtém um resultado de qualidade. Do contrário, fica muito aleatório, muito solto, e poderão surgir problemas rítmicos também. Então, quando eu toco essas 4 cordas soltas, a palheta, ela, aqui na lateral, ela fica assim, ela fica inclinada. Tá? Estou com ela aqui, ela inclina. Eu vou tentar fazer aqui. Ela fica... Ó. Notem que o bandolim não treme, eu não estou apoiando ele em canto nenhum, a não ser com a mão esquerda. O apoio da mão direita, que é um fato interessante, um detalhe que em algumas publicações deixa passar batido, a gente não tem muita informação, e ao longo da minha atividade como bandolinista me vieram muitas dúvidas. O apoio é aqui, mas o apoio real é aqui, eu posso tocar nessa parte aqui, no sentido, não fazendo força, mas é como se fosse um balizamento aqui atrás do cavalete, não em cima do cavalete. Essa área aqui é importantíssima para a emissão sonora. Mas essa parte aqui atrás do cavalete, ele pode até tocar, entendeu? Serve de referência. Então eu tenho a primeira série, Sol, Ré, Lá, Mi, e agora eu tenho cordas alternadas, que é Sol, Lá, Ré, Mi. Cordas saltadas, né? Notem que eu faço uma para baixo, a mais aguda para cima, para seguir o movimento natural da mão. Se eu fizer bem rápido, é um arpejo, né? Terceira série, Sol, Mi, Ré, Lá. De novo. Quarta série, Sol, Mi, Lá, Ré. Quinta série. Eu fixo o Sol e alterno o Sol com cada corda seguinte, né? Última série, sexta série. Eu faço o contrário agora. Eu foco no Mi e faço com as outras, alterno com as outras. Esse exercício sugiro fazer com o metrônomo, utilizando o tempo, se ouvindo, utilizando o som ligado, dando critério às palhetadas, ok? Definindo na partitura quando a palhetada vai ser para baixo, quando a palhetada vai ser para cima. O fato de priorizar esse cuidado faz toda a diferença,
Porque na hora de você ouvir a técnica de um músico, é na hora que o público diz assim, ah, que técnica apurada. Apurada porque estudou essas coisas, esses critérios. As grandes coisas são feitas através da união de pequenos detalhes, né? Se a gente valorizar todos os detalhes, isso é para a vida, é uma filosofia, né? Então, a excelência vai surgir da união de do conjunto de todos esses fatores, ok? Dando início, eu vou falar aqui do alongamento. É interessante que antes e depois de todo exercício técnico, da sessão de estudos de uma peça, o alongamento vem no sentido de permitir que as nossas articulações, que o nosso sistema atue sem nenhum problema, né, esquelético, muscular, ao longo de anos, de tempo, né, de prática, né. Eu coloquei alguns exercícios aqui, que é justamente você abrir as mãos, né, fechar. Porque eu estou trabalhando com a mão fechada, então quando eu faço isso, né, eu alongo, fechando e abrindo. Tem mais aqui, que é justamente aquela de se automassagear nas articulações, né? Tem mais outros aqui que eu separei, que é na internet tem todos esses exercícios de alongamento fartamente, né? Tem também dessa parte aqui, alongamentos de cada item, né, das articulações envolvidas no tocar o bandolim. Bom, cultivar a técnica é super importante. É algo que, se a gente se der ao luxo de passar um tempo sem tocar, se perde, né? Perde muito. Então, é algo a se manter gradativamente, regularmente, diariamente estudando, né? Dedicar aquele tempo para se estudar e não podemos nos descuidar, né? O músico não tem férias. Então, mão direita e palheta. Nós temos aqui uma série de itens que descrevem os movimentos da palheta, né? A nomenclatura que foi extraída aqui desse livro, que eu recomendo, que é o do Fernando Duarte, professor do Fernando Duarte, Bandolim para Iniciantes. Professor Fernando Duarte. Golpe de palheta de cima para baixo, de baixo para cima, como a gente fez, acabou de fazer o exercício. É interessante que na hora de pegar uma partitura em que tem arpejos, alternativas a serem resolvidas, que se coloque a indicação, ajuda bastante. Porque senão fica o erro repetindo na hora de ler, é um problema. Aqui ele colocou golpe de palheta de cima para baixo, ferindo apenas uma corda, e de baixo para cima, ferindo apenas uma corda. Movimento contínuo para baixo e para cima. Esses movimentos aqui, eu vou já mostrar nos exercícios que se seguem, que são os de arpejos em cordas, troca de corda, né? 2 cordas. Ou então, em 4 cordas. Vou detalhar daqui a pouco. Estou só mostrando a representação. Sul tasto, que é aqui. Sul ponticello. Ponticello é cavalete em italiano, né? Ou ponte, né? Que é aqui. Então, notem que o bandolim, se eu toco para o rumo do cavalete aqui, pertinho, o som é mais metálico, né? Agora eu vou mais para próximo da boca. O som mais doce fica mais para essa região aqui, né? Aqui é um intermediário e aqui é o metálico. Ok?
agora na região mais doce. Nós temos sonoridades diferentes. Staccato. Esse pontinho é quando eu toco destacando, né? Destacado. Me lembrei aqui da polca de Jacó, Mimosa. Por exemplo, em vez de eu tocar ligado, eu toco pizzicato. Que o violino faz com, né, sem o arco, com os dedos, né? Tocar com o dedo da mão direita, no lugar da palheta, são as articulações. Tocar com o dedo da mão esquerda, né? Quando eu faço aqui, ó. Por aí vai. Dito fermo é dedo parado. Tem essa cruzinha aqui. São determinadas digitações que você para, fixa um dedo e faz as outras, entendeu? Aí ele indica essa cruzinha em cima da nota do dedo, né? Aí você vai em cima daquele dedo que está indicado para a nota e você deixa ele paradinho lá e faz. São as articulações para o bandolim, em especial o bandolim de concerto, né? Bom, vamos aqui para técnicas para escalas e arpejos. O livro que eu indico para todos foi o livro que eu utilizei nos meus estudos de bandolim clássico na Itália, com o professor Ugo Orlandi. É o livro Escalas e Arpejos de Luigi Schinnina. Eu aqui vou fazer, para exemplificar a prática da escala, a escala de Sol maior, que é uma forma, é uma proposta de se tocar o bandolim seguindo a escola do violino para a mão esquerda, né? Que é muito útil, é utilíssimo, porque permite que você toque, inclusive, peças de violino para o bandolim com mais facilidade, com maior consciência. E quando vê determinadas propostas melódicas escritas, né, em terças, em oitavas, já fique familiar para quem vai tocar, né? Bom, no caso da escala de Sol maior, é uma escala em 3 oitavas. A sugestão que eu dou é tocar com palhetada para baixo, ou palhetada positiva, né? Que é deixando a mão cair e a palheta, aqui eu vou fazer a palheta grande, quando ela toca no par de cima, ela desliza e apoia no de baixo. Ou seja, eu tenho aqui a corda Sol, quando eu toco aqui, ó, ela está apoiando na corda de baixo. Aí a palheta cumpre o papel de tocar nas duas cordas e ter um som constante, um som cheio, né? Porque quando eu não tenho esse referencial, a palheta tende a tocar só numa corda, só na corda de cima. A de baixo, muitas vezes, vibra por simpatia, entendeu? Ela não acontece. Então, eu vou fazer aqui a escala de Sol, que é uma escala, lembrando que a gente vai para o agudo utilizando de cordas soltas nessa digitação, porém, quando eu faço o contrário, descendente do agudo para o grave, eu volto com corda presa, para evitar a diferença da corda solta, né? Bom, vamos fazer agora a escala de Sol maior em cordas simples.
Interessante notar que na digitação do arpejo, eu tenho um salto aqui para a terceira posição, salto sempre com o dedo 1. Eu salto para o Sol na segunda oitava e na terceira oitava também, com o dedo 1. Facilita muito essa solução, porque permite, inclusive, uma padronização para as próximas escalas. Ou seja, uma vez bem feita a primeira escala, entendido, assimilado perfeitamente os conceitos técnicos e musicais e a forma de execução, auxilia muito na hora de se fazer as outras escalas nas outras tonalidades menores, nas mais variadas partes do instrumento, né? Nas mais variadas posições. Agora, eu vou fazer a segunda proposta de escala em Sol maior em terças. É interessante notar que eu busco apoiar também a palheta, ou seja, quando eu toco as cordas duplas, né? São dois pares duplos, né? Eu passo e apoio na de baixo. Ok? Fazendo aquele mesmo princípio da palheta inclinada, tocando para cá. Ela inclina tanto assim, como na lateral ela inclina assim também. Ou seja, ela tende a pincelar, ou seja, só palhetada para baixo, mas ela é inclinada, ela não é nesse sentido, ela usa essa inclinação. É muito interessante observar que na digitação a gente privilegia o dedo 1, 3, e a combinação do dedo 1, 3 e a combinação do 2, 4. Sempre como um passo com a perna direita e a perna esquerda ao caminhar, né? Dedo 1, 3, 2, 4. Observe. Um exercício útil de se fazer em todas as cordas é praticar só esse trechinho em todas as cordas. E variar o andamento, a forma de ataque, né? Porque a mão assimila a forma. Na hora de fazer a digitação em terças, note que aqui eu vou além. Eu pulo com o dedo 1 e 3. E sigo. Corda solta, Lá solto, né? Mais uma vez eu pulo, com o dedo 1 e 3, corda solta. E sigo. E no arpejo, eu penso sempre na questão do acorde. Ó. Essa é uma variação que eu fiz tendo esse desafio de fazer essa escala em terças, né? Ó. Eu crio pequenos exercícios para facilitar o exercício completo. Outro acorde. O primeiro foi esse. E o segundo. Aí eu complemento
Ok? Vamos para frente. A próxima é a escala em sextas. Essas construções de escalas em terças, em sextas e oitavas são construções muito utilizadas no bandolim. Seja no choro, seja na música de concerto, essas construções em terças elas estão aparecendo, então é muito interessante se fazer em cada tonalidade, fazer com a consciência não só técnica, né, de onde elas se situam no instrumento, como também melódica, que esses sons fiquem na nossa mente, né? E a forma de tirar som do instrumento, né? Cavar o som, sentir o som do instrumento, o som ligado, aquele som, né, que você controla. Então, esse controle, esse exercício apurado, é um caminho que somente o músico atravessa. Nenhuma outra pessoa pode fazer por ele. Não dá para a gente pagar alguém para fazer isso. Você mesmo tem que fazer, e é você o instrumento, diariamente e regularmente, ok? Vamos fazer agora o de sextas. Escala de sol em sextas. Notem um fato interessante, é que quando eu penso na escala de sextas, eu tento deixar a minha mão sem se mover muito, né? Princípio lógico. Então, quando eu mudo de posição, eu fico naquela posição, eu não mudo para voltar. Então, assim, o interessante é que chegam determinadas construções que, para alguns colegas que não tenham feito antes, ou alguns estudantes, iniciantes, vão sentir uma certa dificuldade em fazer, pegar duas notas com um dedo só, que é isso aqui, ó. Ou seja, eu aperto o dedo na pontinha do traste e pego duas cordas. Por exemplo, no Lá e Mi, eu aperto no meio delas e o som sai. Eu vejo poucos colegas aqui no Brasil fazerem, né? Mas é muito útil. Inclusive, um dos choros mais famosos de Jacó começa fazendo isso. Por quê? Porque fazer a pestana no bandolim é algo complexo, digamos assim, né? Então, geralmente, fazendo aqui, no Lá maior, por exemplo, eu uso o 1, o dedo 1, fazendo esse desenho, ok? No Mi menor, eu faço a mesma coisa. Pego no Mi, no Si e o Sol aqui. O que mais? Quando eu faço aqui no arpejo, o Sol e o Ré eu pego com o dedo 1. Eu pego o Sol e o Ré. Mudei. Mesma coisa, ó, dedo 1. Notem que o mesmo desenho daqui, uma oitava acima é da oitava abaixo. Pensar dessa forma é útil porque eu começo a pensar com as cordas presas, né? Dizem que Lupécio Miranda aprendeu a tocar com o pai e tocava com muita corda presa, né? Por quê? Porque facilita justamente você modular. É só você puxar aquele mesmo desenho da mão para frente e você toca o mesmo trecho em várias tonalidades. Por exemplo, Sol, Lá bemol, mesmo desenho. É um desenho que se repete. Agora no Ré.
Quando eu faço em sextas, fiz em alguns tons aqui para mostrar que é o mesmo princípio, ok? Vamos seguindo. Nós temos agora o próximo exercício, que é em oitavas. Esse exercício é muito interessante, porque a mão, o músico, melhor dizendo, o músico não tem confiança na mão. Pensa que a mão vai sair do canto, né? Não vai conseguir fazer. Esse é seguir o conselho do meu maestro, Ugo Orlandi. Lascia andare la mano. Deixa a mão andar. Né? Então, vamos fazer a escala em oitavas. É interessante notar que esse conceito de tonalidade, quando fica bem firme nessa digitação, a gente utiliza em outras tonalidades. Se eu fiz agora, errei. Se errar, não tem problema. Se repete, ok? Uma vez feito, na segunda vez, a mão parece que já sabe o caminho de casa. Então, um conselho interessante é memorizar as escalas. Não ficar dependendo só da leitura. Fez, memorizou, vai fazendo. Depois de um certo tempo fazendo a memória, volta para a partitura para checar se o que está sendo feito está correto, ok? Bom, eu tenho agora um exercício que é o exercício de coordenação dessas palhetadas nas escalas em que utiliza tercinas e as semicolcheias. As tercinas, que são aquele grupinho ternário, 1, 2, 3, tá, 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 tá. E as semicolcheias, taca, 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 taca. Eu sempre utilizo uma articulação, né? Taca, taca, para facilitar a memorização dessas células rítmicas. Taca, 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 taca. Na tercina é taca, tá, taca, tá, taca, tá, taca, tá. A indicação é fazer palhetada para baixo nas tercinas e quando for nas semicolcheias, palhetada alternada, para baixo e para cima. É importante lembrar que, historicamente, a palhetada, ou seja, penata, que é o termo em italiano, que vem de pena, né, porque o plectro era, naquele tempo, né, na antiguidade, era de pena mesmo, né? Era penata. Então, a penata que o italiano considerava era justamente a palhetada para baixo e para cima. É uma jogada assim, por exemplo. Para baixo e para cima. Essa era a penata. Ok? Vamos fazer para baixo, mais uma vez, na tercina, para baixo e para cima, nas semicolcheias. Notem que a palhetada começa para baixo, termina para baixo. Se a palhetada terminar para cima é porque houve algum acidente de percurso. Dando continuidade, vamos fazer agora técnicas de arpejo em duas cordas. Essa técnica é uma técnica muito interessante
porque foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no meu curso de bandolim clássico na Itália, com o maestro Ugo Orlandi. É justamente em duas cordas em tercinas, quando eu desço a palheta, eu ataco uma, duas, e a terceira com a palhetada para cima, duas para baixo e uma para cima. Notem, na lateral, a palheta faz esse desenho e volta assim. 1, 2, 3. Ok? Vou fazer aqui que fica mais fácil. A mão cai. Ok, agora eu vou fazer a série das técnicas de arpejo em duas cordas, ok? Em compasso binário. 2 tercinas por cada compasso. Seguindo. É interessante notar que esse arpejo ele é muito reincidente em várias composições do bandolim da escola italiana, em vários concertos para bandolim. Nós temos, em especial, na valsa Quando Me Lembro, de Lupécio Miranda, quando ele faz 2 bandolins, ele faz essa técnica, né? No prelúdio em Ré maior dele também. Ou seja, esse arpejo ele permite se fazer vários desenhos utilizando essa proposta. Soa muito bem no bandolim e causa um efeito polifônico. Ou seja, eu improvisei aqui, você nota que a célula principal é essa. E se dá perfeitamente para se fazer composições, inclusive, utilizando essa técnica. Uma outra técnica interessantíssima, um arpejo, uma forma de arpejar o bandolim, é em 3 cordas. Aqui eu selecionei, que é o seguinte, é o mesmo princípio, só que a palheta desliza na corda e apoia no Mi, levemente. Bom, agora eu vou fazer o segundo, que é o arpejo em 3 cordas. O arpejo em 3 cordas, eu solto a palheta com o mesmo princípio do arpejo em 2 cordas. A palheta desce deitada, inclinada, né, digamos assim, e ela faz isso quando eu chego na corda Lá. Apoio na última corda. Esse exercício que tem aqui, ele não só faz no sentido para baixo, como ele volta para cima também. Ele faz... Ou seja, ele faz isso. Pá, 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 pá. Ou seja, a palheta faz
essa dança, digamos assim. Vamos lá. Podemos, inclusive, compor, fazer a mesma coisa que eu falei no exemplo anterior, né? Criei isso agora. Mas é interessante notar que dá margens à composição, à improvisação, utilizando o arpejo. E é uma técnica que já tem um certo tempo, né? Eu não sei nem se foi o bandolim que influenciou a guitarra elétrica. Acredito que sim, porque o bandolim é mais antigo, né? Que os americanos chamam de sweep. Né? Mas essa técnica é uma técnica também utilizada no violino, no arco do violino, também para fazer, né, esse efeito, né, ligado às duas tecinas com ligaduras, né? Uma que sobe e outra que desce, ascendente e descendente. Bom, o próximo é a técnica de arpejo em 4 cordas. É o mesmo princípio, utilizando 4 cordas. Recomendo, nesses estudos, utilizar sempre o metrônomo. Para manter a regularidade rítmica.